Salve, rapaziada, a gente vai continuar então pontuação. Nós havíamos parado, não sei se vocês estão lembrados, na parte em que nós elencamos diversas regras de quando nós devemos usar a vírgula. Lembrando que toda vez que falamos de pontuação, o principal tema que abordamos é a parte de vírgula, levando-se em conta os inúmeros casos. Caso você não se lembre, dê uma olhadinha lá rápida, tá? Na parte de pontuação 1, em que eu tento fazer uma espécie de lista dos principais, na verdade tem praticamente todos os casos, em que a vírgula deve ser usada de acordo com algumas regras sintáticas, ok? O que está faltando para a gente agora? Está faltando um ou outro ponto, dois pontos, ponto e vírgula, aspas. Vou fazer um exercício rápido aqui com vocês depois do final. E faltam alguns detalhes de por que nós não devemos usar vírgulas em alguns casos. Ok, pessoal? Bom, senhores, então é o seguinte, vamos aí, eu vou continuar então a matéria, pessoal. Vamos observar aqui rapidamente os casos em que nós não devemos usar a vírgula. Ok. Bom, eu fiz o seguinte. Com duas regrinhas apenas, eu garanto a vocês, senhores, que a gente consegue dar conta de todos os casos em que nós não devemos usar vírgulas. Os casos em que nós devemos é da aula anterior, dá uma olhadinha lá, qualquer tipo de equívoco ou duvidazinha, maravilha? Então nós não devemos usar vírgula entre sujeito e verbo. Isso aqui é uma regra bem básica, pessoal. Então vamos lá, tá? Se tivermos a seguinte oração. A comissão composta por vereadores de Itatiba referendou, aprovou o novo acordo de latifúndios. Beleza. Senhores, qual é o sujeito dessa oração? E aí? Dá uma olhadinha aí. A comissão composta por vereadores de Itatiba referendou o novo acordo de latifúndios. O sujeito, pessoal, é até a palavrinha Itatiba, ok? Tudo isso é o sujeito. Reparem que é um sujeito relativamente grande e a tendência após você passar por um sujeito desse tamanho é colocar a vírgula, não é? A comissão composta por vereadores de Itatiba. Por que você coloca a vírgula? Porque você respira, não é? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que a parada de respiração equivale a uma vírgula na escrita. Por favor, não faça isso. Tire essa ideia da sua cabeça, porque pausa para respirar é uma coisa, vírgula é outra. Você parar para respirar é algo muito louvável. Aliás, você nem pensa, né, a respeito disso. Por quê? Porque é algo inconsciente. É um movimento, um reflexo automático. Enfim, o problema é transformar a respiração em vírgula, ok? Então reparem que tudo isso daqui, pessoal, e o verbo referendou é um bloco só, você não coloca vírgula. E se fosse um sujeito curtinho, como por exemplo, o título do filme E o Vento Levou. Né? Tem gente que acredita que além de a vírgula ser uma pausa para respirar, tira isso da cabeça, por favor. A vírgula também pode ser usada para causar emoção, suspense, né? Do tipo, e o vento, tá imitando o som do vento, né? Vírgula, levou, tá errado. Não é bonito, não é poético, tá? Tá errado. E o vento levou é um bloco só, porque o sujeito, o vento e o seu verbo levou, deve ficar junto. Se você separou o sujeito do verbo, infelizmente você cometeu um dos 7 pecados capitais da redação, do qual você deve fugir como o diabo foge da cruz, tá? Não cometa esse tipo de equívoco. Sujeito e verbo é um bloco só. A menos que haja um aposto. Lembra do aposto, pessoal, lá atrás? Machado de Assis, vírgula, escritor realista, vírgula, foi um dos maiores. Foi um dos maiores, está ligado ao sujeito Machado de Assis. Escritor realista, que está entre vírgulas, é só um aposto. Quando ele está com duas vírgulas, você não separa o sujeito do verbo. Vou repetir. Machado de Assis, vírgula, escritor realista, vírgula de novo, foi um dos maiores. Escritor realista é um aposto que você sempre isola com duas vírgulas. Se por equívoco, por um pequeno acidente, você só colocou uma vírgula, você está cometendo o erro de separar sujeito do verbo. Então, por favor, isola com duas vírgulas. Lembra da adjunta adverbial? Ah? Por exemplo,
Eu errei este exercício muitas vezes. Se você desloca muitas vezes, deve aparecer vírgula, né? Muitas vezes, vírgula, eu errei este exercício. Eu muitas vezes errei este exercício. Se você só colocou uma vírgula, eu, vírgula, muitas vezes errei esse exercício, você está, infelizmente, cometendo o pecado de separar sujeito do verbo. Então, coloca duas vírgulas ou nenhuma, ok? Eu, vírgula, muitas vezes, vírgula, errei este exercício. Ou nenhuma. Eu muitas vezes errei este exercício. Uma vírgula só é muito pior, tá? Você escolhe. Quer colocar duas vírgulas no muitas vezes? Ok. Ou nenhuma. Uma só, você separa sujeito do verbo, isso não pode acontecer. Bem, pode ser um sujeito curtinho, tá? Por exemplo, os preços subiram. Os preços, vírgula, subiram. Pecaminoso, não faça isso. E a segunda regra é essa daqui, pessoal. Entre verbo e complemento, não coloca vírgula nenhuma, é um bloco só. Vamos lá, todos odeiam segunda-feira. Qual é o complemento do verbo aqui, pessoal? É a palavrinha segunda-feira. Não coloca vírgula depois do odeiam. Todos odeiam, vírgula, segunda-feira. Não cria suspense, não é estiloso, é errado, tá? Um outro exemplo desse daqui, ó. O deputado desbocado falou um monte de verdades pertinentes. Separa para mim o complemento, pessoal, tanto quanto você fez segunda-feira ou ali acima do sujeito à comissão composta por vereadores de Itatiba. Qual é, nesta frase que eu acabei de colocar, o complemento do verbo falou? É tudo o que vem depois, não é? Tá aqui. Um monte de verdades pertinentes. Tudo isso daqui é o complemento do falou. Então vamos lá, o sujeito é o deputado desbocado. O complemento é um monte de verdades pertinentes. Tudo isso é um bloco só compacto, não coloca vírgula, tá? Guarda isso, pessoal. Sujeito e verbo, não coloca vírgula. Verbo e complemento, também não coloca vírgula, tudo bem? Então, senhores, veja que com apenas um slide nós encerramos todos os casos que nos quais nós não devemos usar vírgula, ok? Na paz? Então vamos agora para outras pontuações que ficaram ainda para serem vistas. Ponto e vírgula. Eu já vi gramática definir ponto e vírgula dizendo que o ponto e vírgula é mais extenso que uma vírgula e mais curto que um ponto, não é? Não falou nada. Vamos guardar através do seguinte. Por que a gente usa ponto e vírgula? Eu tenho certeza que vocês encontram muito ponto e vírgula quando estão lendo, estudando, lendo alguma coisa em livros, jornais. Nós temos algumas situações, tá? Eu vou resumir aqui em duas situações, basicamente. E digo mais, pessoal, ponto e vírgula é uma coisa que conta não apenas com a gramática, mas com a redação. É muito importante escrever, tá, pessoal? Quando você treina, você faz o manuseio mais competente do sinal de pontuação. Vamos lá, o primeiro caso, quando tiver muita vírgula, pessoal, tá? Orações extensas em um período muito longo, vai lá e coloca um ponto e vírgula, que aí sim é quase que uma respiração mental, tá? Não é biológica, essa você nem pensa a respeito. Olha só. Reparem, senhores, que há várias vírgulas aqui. Eu vou fazer aqui, ó, parte por parte, para que nós observemos todos os detalhes lá. O rosto de Testes é pele, amarelenta e feições inexpressivas, vírgula, numa quietude apática, vírgula de novo, isso aqui está se intrometendo no meio da oração, não é? Então, repara que ele colocou duas vírgulas, porque do contrário, ele separaria o sujeito do verbo. Era pronunciadamente vultuoso, gente, é o rosto de tez amarelenta e rosto de feições inexpressivas, o rosto era pronunciadamente vultuoso. Entenderam porque ele colocou duas vírgulas aqui? Porque do contrário ele separaria sujeito do verbo. Então, perfeito. Bem, vultuoso, gente, é quem tem uma espécie de congestão facial por uma crise de rinite, sinusite, bronquite. Põe mais um zite aí pra conta pra fechar. E aí você não consegue fazer nada com aquela cara assim, parece uma pizza, você não sabe como reagir. Então é isso, tá? Então, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no final da vida, vírgula, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Ponto e vírgula, não é? Repare, ele colocou um monte de vírgula aqui, né? Os lábios grossos, vírgula inferior, um tanto tenso, e aí continua. Enfim, isso não importa pra gente, tá? Então, entenderam, pessoal, porque aqui foi usado o ponto e vírgula? Porque além dele mudar, não é? Ele estava falando do rosto, da bronquite, que ele ficava todo congestionado, agora ele vai falando do quê? Dos lábios. Ele mudou um pouco de assunto, e o ponto e vírgula faz essa organização. Então, repare que o ponto e vírgula fez com que nós tivéssemos uma separação temática, mas tem a ver com o que foi dito anteriormente.
Talvez aí faça sentido quando as gramáticas dizem que o ponto e vírgula é mais extenso que um ponto e mais curto que a... mais extenso que a vírgula e mais curto que o ponto. Dá uma olhada aqui. Vamos deixar desse jeito aqui. Eu prefiro a explicação. São orações coordenadas e período muito extenso. O segundo caso para você usar ponto e vírgula é esse daqui, pessoal. Demarcar oposição. Vamos dar um exemplo aqui? Reparem, pessoal, que eu destaquei professor e alunos, não é? Existe uma determinada oposição, aliás, até geograficamente, a maneira como os alunos estão e o professor, não é? É de oposição. Os interesses não são iguais. Se nós deixássemos para os alunos decidir o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, seria bem diferente, não é? Então, às vezes nós encaramos o ensino como algo democrático. Não, a política, nós buscamos a democracia, por quê? Porque a voz deve ser do povo. Em termos de ensino, bem, essa questão de votar, imagina se nós votássemos, gente, se vocês querem fazer P2, é evidente qual vai ser a votação, então não é democracia, tá? Olha só aqui, pessoal, na B. O professor, vírgula, mesmo de perna quebrada, vírgula, sofrendo de sinusite, vírgula, pouco atento ao comportamento dos alunos, vírgula, deu todas as aulas. Cadê o sujeito do deu, pessoal? Tá lá atrás, não é? É o professor, tá aqui. Olha o monte de vírgula que ele colocou, mas sempre intercalando. Mesmo de perna quebrada, vírgula, sofrendo de sinusite, vírgula, pouco atento ao comportamento dos alunos, vírgula, não é? Agora sim, deu todas as aulas, se liga ao sujeito que tá lá atrás. Tudo bem? Tá perfeita a estrutura, pessoal. Por quê? Porque ele não separou sujeito do verbo. Há apenas aqui orações intercaladas ou frases nominais intercaladas, tá? Ponto e vírgula, agora eu ia falar de alunos, né, que pressupõe uma oposição. Os alunos, vírgula, sem opção, vírgula, ficaram até o fim do dia. Sem opção, o pessoal está entre vírgulas aqui, por quê? Porque é o adjunto adverbial deslocado. Sem opção deveria aparecer no final, ele antecipou, não é? Colocou entre vírgulas, está perfeito. Então tá aqui, pessoal. Este é o segundo uso do ponto e vírgula. Vocês perceberam que não tem tanta diferença, pessoal, da A e B? Demarcar a oposição, porque repara que aqui no primeiro caso ele começou descrevendo o rosto, não é? Não é bem oposição, mas ele mudou de assunto, os lábios, não é? É como se fosse uma outra parte e ele, para separar, colocou o ponto e vírgula. Aqui não é tão diferente no B. Primeiro ele falou do professor e depois dos alunos. Repito, pessoal, o manuseio do ponto e vírgula você faz de um modo competente com prática. E a prática é redação, tá? A gramática, galera, tem que ter uma paixonite aguda pela redação. É por isso que eu estou ensinando regras gramaticais, para que vocês sejam bons manuseadores da língua portuguesa. Beleza? É isso aí, continuando. 2 pontos. Isso aqui é intuitivo, né, pessoal? 2 pontos eu tenho certeza que a maioria de vocês acerta. Para que a gente usa 2 pontos? Para fazer enumeração, por exemplo. A Revolução Francesa defendia 3 ideais. 2 pontos, agora a gente enumera quais são esses ideais. Eu já disse que são 3, não é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Compramos para o churrasco de amanhã, 2 pontos. E aí você coloca carne, linguiça, cebola, tomate, manjericão. E você vai colocando vírgula, 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 vírgula. São esses termos coordenados encadeados, tá? Enumeração, este é o primeiro caso aqui de uso para 2 pontos. Segundo caso, fazer esclarecimento. Por exemplo, abriu mão do que mais gostava, 2 pontos, estar em sala de aula. Ou então, slogan da lei seca. Como que é mesmo, pessoal? O slogan não, perdão. Tá? O que vem escrito mesmo no maço de cigarro, pessoal? Que o Ministério da Saúde diz? O Ministério da Saúde adverte, 2 pontos, fumar é prejudicial à saúde, não é? Os 2 pontos é este caso aqui do B, pessoal, de esclarecimento. E o último caso, talvez seja o mais fácil, talvez vocês tenham aprendido por esse daqui, que é de representar a fala, né, de alguma pessoa. Por exemplo, olhou para mim e disse, quero entrar, por favor. Tá certo, pessoal? Então tá aqui. Estes são os usos dos 2 pontos, tá aqui, não tem mais nada. Vamos para o caso das reticências. Para que nós usamos reticências? Usamos para alguns motivos. O primeiro deles aqui que eu coloquei é fazer uma interrupção ou suspensão. Por N motivos. Geralmente, às vezes até por condenação. Tá? Às vezes fico pensando que, repara, não é? As reticências causam a dúvida no leitor e ao mesmo tempo nos põe a pensar sobre o que a pessoa pensava, não é? Sobre quem escreveu pensava.
talvez não seja uma coisa muito boa, né? Então repara que nós contamos com a insinuação. Ou então, o que era para ter sido uma alegria, reticências, você já imagina, né, o que você completa aí. O que era para ter sido uma alegria foi uma grande tragédia, virou uma tristeza sem fim. Então, reparem que nós estamos no terreno da insinuação. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? Tem um livro chamado Quincas Borba, do Machado de Assis. No início do livro, a gente já sabe que o Rubião, que é o professor, herdou uma fortuna gigantesca do Quincas Borba, e ele só conseguiu herdar essa fortuna porque o Quincas Borba era melhor amigo dele. E por sorte, o Quincas Borba não casou com a irmã dele, a irmã do Rubião, que era a Piedade. E aí, como não casou, ele morreu, não tinha herdeiros, ficou pro melhor amigo que era o Rubião. E ele virou capitalista. Tá? E aí ele fala o seguinte, que tem um abismo entre a mente e o coração. Porque a mente, não é, dizia para ele do tipo, você acabou de perder o seu melhor amigo e a sua irmã, não é? Olha que tragédia, você está sozinho agora. Mas o que o coração fazia? Bombava de alegria, de felicidade. Por quê? Porque ele herdou uma fortuna, ele ganhou uma loteria. E aí do tipo, caramba, que sentimento paradoxal, eu tô feliz, eu tô triste. Aí o Machado fala isso. E o que era para ter sido uma tristeza, reticências. Você completamente, né, pessoal? O que era para ter sido uma tristeza porque a irmã dele morreu, o melhor amigo dele morreu, virou uma alegria. Por quê? Porque eu tô rico agora, não é? Veja o que dinheiro faz. Olha a crítica feita pelo Machado de Assis à humanidade. Né? A maneira como nós somos hipócritas. Um outro motivo de reticências. Ação que não acabou, ideias que se prolongam. Por exemplo, os dias passavam, não é? E as reticências já dão a ideia do tempo que está passando. Como que começa Star Wars? Há muito tempo, numa galáxia muito distante, reticências, e aí começa, não é? Por quê? Pressupõe ação. Tanto que passa o letreiro como se fosse uma nave se dirigindo ao infinito, ao horizonte. E aí a gente tem o que é o tempo passando com a explicação. Mariana gosta de comer frutas, banana, abacaxi, morango, uva, goiaba, mamão, reticências, né, do tipo, gosta muito mais do que isso, gosta de praticamente todas as frutas. Então tá aí, pessoal, este é um outro uso de reticências. E por fim, realçar palavra ou expressão. Eu costumo dizer que aqui, pessoal, é a vírgula que pode acontecer, bem? Quando você quer dar um realce, não é? Por exemplo, e o vento, reticências, levou. Aí beleza, se você colocou vírgula e o vento, vírgula, levou, não. Tá? Agora as reticências, maravilha. Faço o que eu estou mandando, reticências agora, não é? Olha como ressalta o agora, beleza? Tá aí, pessoal. Estes são os 3 usos das reticências. Vamos aqui para o nosso último sinalzinho de pontuação. As aspas. Por que nós usamos aspas? O primeiro uso vocês adoram, não é? Ironia. Significar o oposto do que está escrito. Olha só. Sua organização de estudo precisa ser reformulada. Galera, quando eu coloco organização entre aspas, o que eu estou falando para a pessoa? Que ela não tem organização nenhuma, não é? Eu quero dizer o oposto. Eu estou questionando o sentido da palavra organização. Por quê? Porque é uma bagunça. A pessoa estuda quando ela quer, à noite, não estuda, não é? Então tá aí, pessoal, o sentido é o oposto, não é? Ou então, a inteligência dos administradores criou mais uma pérola. Gente, essa é uma pérola, o sentido é irônico já, não é? Inteligência que é evidente, eu estou dizendo que as decisões elas não são tão acertadas, não são tão espertas assim, tá? Então, talvez não haja inteligência, ok? É isso aí. Próximo caso do porquê usamos as aspas. Esse daqui é bem comum, né, pessoal? Fazer citação. Por exemplo, esse trecho aqui do Lampedusa, do livro clássico O Leopardo. Algo deve mudar para que tudo continue como está. Eu estou tirando isso aqui de um livro, eu devo colocar entre aspas. Vamos imaginar a resposta de vocês de uma questão dissertativa? É o seguinte, pessoal, se você respondeu a uma questão de segunda fase aí de FUVEST, sei lá, é uma prova dissertativa, e aí você tirou um trecho do texto, coloca entre aspas, ok? Não é seu. Agora vamos lá, se você tirou um trecho de algum texto e era para você consertar, você mexeu, aí você não coloca entre aspas. Por quê? Porque já não é a cópia literal daquilo que você está citando. Ok, pessoal? Então guardem isso. Se você estiver respondendo um exercício e citou uma parte inteira de um texto, coloca entre aspas.
Se você está arrumando, consertando a gramática, aí você não precisa colocar entre aspas. Por quê? Porque você não está citando, você está consertando. Tudo bem? No ensino médio, a exigência aqui para marcar bem que está citando não é algo assim tão grave. Senhores, na universidade o bicho pega, tudo bem? Na universidade, se você não colocou entre aspas, se você não citou a sua fonte, isso tem um nome. Acho que vocês sabem o nome disso, não é? Plágio. Plágio. Isso pode ter até consequências jurídicas em alguns casos. Nós temos políticos famosos, aliás, ministro do STF, cuja tese de doutorado tem plágio e da Wikipédia ainda, né? As decisões máximas do nosso país estão nas mãos de pessoas cujo doutorado, cujo trabalho foram plagiados. Tá? Pense o que quiserem, eu também tiro as minhas próprias conclusões disso. Eu acho bem lamentável, no entanto, tá aí. Tá? Mais uma questão do porquê nós usamos aspas. Para marcar gírias, neologismos, palavras que vêm de outro país. Tá? Por exemplo, aqui, esperamos que o know-how de nossos líderes seja suficiente. Que é a expertise, não é? O know-how é saber como, não é que é do tipo... o meu know-how de língua portuguesa, daqui 2 anos, vai fazer 20 anos que está em prática. Ou seja, vai fazer 20 anos que eu dou aula. Então, eu acho que eu já tenho um determinado know-how, né? Por quê? Porque já faz tempo que eu trabalho com isso. Então, tá aí do porquê nós usamos aspas, tá? Para uma palavra estrangeira que eu coloco em nossa língua. Se esta palavra já estiver dicionarizada, é só você pegar em um dicionário, Roais, Aurélio, se já consta no dicionário, você não precisa colocar entre aspas, tá bom? Então, senhores, eram estas as regras básicas que eu queria mostrar para vocês a respeito de acentuação, tudo bem? Eu já vou fazer a parada aqui porque deu nosso tempo. Eu ainda tenho mais algumas coisinhas para vocês, tá? Eu tenho uma brincadeira, eu falei de uma folhinha, que aí a gente, pumba, põe um ponto final e encerra a pontuação. Maravilha, senhores. Gente, muito obrigado pela atenção. Beijo no coração, boa semana para vocês. Valeu!